Bom, meu nome é Emanuele, eu sou doutora em Ciências da Linguagem, sou jornalista de formação, e o que eu trouxe hoje para apresentar é um recorte da minha pesquisa, tanto de dissertação quanto a minha tese, em que eu estudei a alma de Imbituba, que é a minha cidade. É uma pesquisa com muitos riscos, né, de tendência, porque é o meu próprio olhar afetivo sobre a poesia da minha própria cidade, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu pude olhar para a minha cidade com um olhar de pesquisadora, colocando as teorias que eu tanto gosto de ler e de estudar em prática, nesse objeto vivo que é uma cidade. Então, a minha tese especificamente ela fala sobre essa alma de Imbituba através dos elementos simbólicos da cidade, que eu comecei lá na dissertação estudando o brasão de armas municipal e depois na tese eu entrei num estudo já mais da população através da cultura análise de grupos. Então, o meu objetivo aqui hoje, como eu não sou uma bachelardiana, né, a minha linha de estudo ela é um pouco mais focada, ela é mais focada no Gilbert de Ham, em relação ao imaginário, também gosto mais de Jung, de Michel Maffezoli, mas o Bachelard, ele está ali, né, no Círculo de Eranos, ele conversa com todos esses autores e ele é muito inspirador. Então, quando eu agora, quase um ano depois da defesa da minha tese, olhar de volta com esse olhar um pouco mais focado nos elementos, especialmente no elemento água, me fez perceber algumas coisas que eu ainda não tinha percebido na tese. Então, essas aproximações do imaginário local, elas são um pouco mais recentes, né, após a defesa da tese. A imaginação poética do Bachelard, nesse ponto de vista psicanalítico, para ele tem sempre um contexto. A imaginação ela vai se desprender, vai nos desprender do passado e da realidade, se abrindo para o futuro. As imagens elas não aceitam ideias tranquilas, nem sobretudo definitivas, e que incessantemente a imaginação imagina e se enriquece com novas imagens, conforme o Bachelard nos traz. Com essa fundamentação, ele registra que os verdadeiros pontos de partida da imagem revelarão concretamente os valores do espaço habitado, o não-eu que protege o eu. Então, nessa ideia de habitação, de casa que o Bachelard traz, eu vejo as cidades como casas coletivas em que todos nós nos identificamos, nos cantos dessas casas, nos pedaços dessas casas, né, nos lugares em que nos sentimos mais acolhidos, quando vamos embora, quando voltamos, quando não queremos sair. Então, eu vejo as cidades como uma casa. E essa questão das imagens em relação às cidades, elas estão, do ponto de vista da história, a gente tem essa percepção de passado, de presente e de futuro. E aí, quando a gente coloca um olhar em relação ao tempo, a gente consegue perceber como que isso se transforma através do tempo e como os elementos fazem parte dessa transformação. Para o Bachelard, os 4 elementos relacionam com as imagens que nós produzimos, que são os domínios que estruturam a nossa imaginação poética. Estes elementos eles estão presentes no nosso inconsciente e se deixam perceber nas representações simbólicas, nas imagens criadas ou até mesmo nos sonhos. A terra, então, traz esses devaneios de intimidade, o fogo de gênese, o ar de movimento e a água de sedução, numa forma assim bastante resumida. E essa potência dos elementos naturais, ela transparece, né, nas nossas representações simbólicas. Esse aqui é a direita e esquerda, já me perdi completamente. A minha esquerda é o brasão de Imbituba, que foi feito lá na década de 60, né? É uma imagem que ela é dura, né? Ela é fria, ela traz no centro as 3 principais empresas de Henrique Lage, que é considerado o pai, o fundador da cidade moderna, né? Já existia uma cidade quando chegou alguém para investir aqui, né? Então trouxe ferrovia, trouxe os investimentos no setor portuário, construiu um porto,
construiu uma indústria cerâmica, que são essas 3 imagens no centro do brasão, e a gente tem ali nas laterais, né, aquela plantinha ali, que é o imbé, que é o que deu origem ao nome da cidade Imbituba, né, já mais de escanteio aí, né, na heráldica usado, chamado como suporte, na posição de suporte desse brasão. E somente no ano de 2003 ou 2009, posso estar me confundindo, foi incluída na pontinha ali do brasão um rabo de uma baleia da espécie franca. A baleia franca, ela vem aqui para as águas brasileiras, mas aqui na nossa região ela é muito, ocorre com bastante frequência em todo o litoral aqui de Santa Catarina. Porém, lá nos idos de 1800, desde a chegada dos portugueses no Brasil, na verdade, mas de forma mais intensa ou quase industrial, em meados de 1800, a caça à baleia foi uma loucura aqui, né? A própria coroa explorava a pesca da baleia com mão de obra escrava, enfim. E aí essa realidade foi mudando ao longo do tempo. E quando começou essa movimentação ali nos anos 2000, de entender que Imbituba era a cidade que foi o último local no Brasil a pescar uma baleia, que ela precisava se tornar um local de preservação dessa espécie. Então, surge essa nova marca alguns anos depois, que é do outro lado, né, que é a marca turística da cidade, que em Imbituba, capital nacional da baleia franca, a gente, né, politicamente, né, ganhou esse título. Quem já trabalhou em áreas assim de comunicação municipal sabe como que funciona essas nomeações, né, que as cidades ganham. E aí ganhou, né, esse símbolo afetivo, né, materno, feminino, dessa mãe, desse filhote, com essa onda, né, da água ali dentro do nome Imbituba. E aí, como que as pessoas dessa cidade estão se relacionando com esses símbolos, né? Essa é uma das bases da minha pesquisa. Mas aqui hoje a ideia é justamente discutir a questão apenas elementar. Então eu vou me focar nisso. E me focando na figura do mar, né? O mar, ele está no cotidiano da cidade, a cidade tem 9 praias, ela é toda, né, cheia de cada ponto que você olha tem uma praia, e as gerações diferentes de moradores têm a água do mar como referência de alimento, de trabalho, de descanso, de diversão. São espaços de convivência que deixaram memórias coletivas de experiências vividas em conexão com a água. E a água do mar foi o cenário em que muitos homens se lançaram em busca das baleias ou da pesca. Muitas esposas derramavam lágrimas tão salgadas quanto o oceano, ansiosas pelo regresso dos seus maridos. E também a poucos quilômetros da costa, as baleias também choravam ao serem abatidas, ao perderem os seus filhotes. Então a gente tem uma população que tem uma lágrima partilhada, né? Tem um sofrimento partilhado. Da mesma forma, os relatos que eu não peguei esses relatos, né? Eles vieram de outras pesquisas, mas que vieram integrar a minha pesquisa. Os pescadores também tinham essas reflexões, né? Um diz que eu tenho um amigo que, quando viu uma baleia carregando um filhote no corso, que eu imagino que seria no dorso, ficou tão emocionado com a maneira que ela carregava que acabou desistindo da pesca e nunca mais quis voltar a pescar a baleia. Um outro, né, que lembra de um outro pescador já falecido que em um dos retornos da pescaria se emocionou na embarcação. Ele chorou ao ouvir a baleia gemer de dor igual a uma pessoa, né? Então, uma época, um jeito de viver que era sofrido, né? Que essa água significava sofrimento, significava dor, né? E entre tanta água salgada de sofrimento, de lágrima, o sangue, né, da baleia, que às vezes era morta com arpão, muitas vezes com dinamite, que se esperava a baleia abrir a boca e jogava dinamite, né? Essa água, ela ficava vermelha de sangue, né? A praia ficava com fedor de baleia, né? Tem esses relatos que era fedorento. A baleia sem vida na beira da praia significava trabalho, significava dinheiro, mas também trazia uma carga simbólica muito forte que deixaria reflexos nas futuras gerações.
Então, eu tive que buscar, na minha pesquisa da tese, uma forma de usar as iscas semânticas da cultura análise de grupos, que foi a metodologia que eu utilizei, para identificar o que as pessoas pensavam sobre alguns pontos. Uma delas foi a praia, que eu questionei, então, o que a praia representava para essas 235 pessoas que participaram da minha pesquisa virtual, que foi a primeira etapa, depois teve uma presencial. Trouxeram muitas, né? Muitas respostas, das quais eu selecionei algumas, né? Então, sustento, essência da cidade, identidade dos moradores, a alma de Imbituba, cartão postal, força motriz, o maior patrimônio, símbolo de orgulho, é o maior símbolo, maior riqueza, né? Então, assim, são depoimentos bastante emotivos. E duas respostas me chamaram muita atenção, olhando desse ponto de vista da água, que uma disse sua beleza e água limpa, e outra dizendo que não dá só para trabalhar, né? Tem que limpar os olhos nas praias. E aí isso me lembrou de uma música que foi feita em comemoração ao aniversário do município, pela artista Mariana Corso, foi gravada por vários artistas da cidade, o município, né, utilizou esse vídeo como promoção. E na letra diz o seguinte: eu já bebi água da fonte, eu já me purifiquei. Já bebi água da Zimba, que é o nosso apelido carinhoso para a cidade, eu já me purifiquei. Já bebi água da Zimba, vem para Imbituba, vem. Né? Terminando com esse convite para as pessoas virem para essa água também. E é marcante, então, que a gente tem essa memória de água com sangue no mar, mas aqui, atualmente, a gente tem esse oposto, essa água limpa, que limpa os olhos. Né, do trabalho, me tira do trabalho que eu não gosto, eu vou limpar meus olhos, vou olhar para algo bonito. É uma transformação de tempos, que é olhar para essa praia que um dia o povo tirou o seu sustento do sangue, hoje também tira pela purificação, através da calmaria, dos esportes, né, do banho de sal, né, do turismo de verão e da promoção da observação de baleias. A água para o Bachelard ela é o símbolo natural da pureza, de modo que essas metáforas de limpidez, de frescor, elas têm uma vida assegurada quando se ligam a realidades tão diretamente valorizadas. Uma valorização que se origina no medo da perda da pureza, porque a água impura, por sua vez, é o símbolo do mal, como afirma o Bachelard. E esse olhar no inconsciente, ele está relacionado às noções de purificação. O Bachelard destaca que há uma lei na imaginação material de que a substância valorizada pode agir, mesmo em quantidade ínfima, sobre uma grande massa de outras substâncias. Uma gota de água pura basta para purificar um oceano. Uma gota de água impura basta para macular um universo. E aí a gente consegue fazer uma conexão com o Jung, né? Desse paradoxo de alquimia, né? Das gotas aqui e ali. E aí eu tomei a liberdade de comparar o mar vermelho, né? O mar vermelho mesmo com o mar vermelho de sangue, que eu estou referindo. O Jung diz que o mar vermelho tem o significado da água batismal, santificadora, transformante, correspondendo nisso à água pôntica dos alquimistas. E que transpor ou atravessar o Mar Vermelho é o passar pelas águas da corrupção, que é o Cronos, ou ainda que significa a água da morte para os inconscientes, enquanto que para os conscientes é a água batismal da regeneração, do passar para além, de marcar então essa nova vida, esse novo tempo. Assim, uma gota de consciência sobre o mar vermelho de sangue pode ter sido suficiente para purificar essa fonte imaginal de limpeza da alma. Essa água límpida em Bachelard também significa a renovação. Assim como quem lava o rosto e se sente rejuvenescido, quem bebe água da fonte, refresca o seu olhar para o mundo. Desse modo, a água ela pode ter agido como purificadora e meio de uma função transcendente do imaginário, que tomou consciência de que a matança de baleias não era mais uma opinião dominante, não era legal do ponto de vista jurídico, ou mesmo rentável, porque ninguém queria mais, né, comprar carne de baleia ou utilizar óleo de baleia, mas persistia tanto no inconsciente que a última baleia a ser caçada no Brasil foi aqui em Imbituba. Hoje essa comunidade olha para o mar e tem muitos outros significados. Foi transformado em seu sentido de água que gera vida. Os olhos foram lavados de água salgada, talvez de lágrimas, né? Talvez do mar, e agora vem essa praia com outros olhares, essa água como possibilidade, experiência, como sustento, como sempre foi, mas também como uma conexão para o mundo. E aí, como a baleia está muito forte nesse imaginário,
eu precisei também perguntar o que a baleia representa para Imbituba. E aí eu pude perceber que tiveram dois tipos de respostas. Respostas mais pé no chão, né? Como essas daqui, que a baleia contribui para o desenvolvimento através da caça, hoje para o turismo, conscientização, né? Causa afeto, forma de fazer turismo fora do verão, uma oportunidade para ser explorada, né? Chama atenção, mas não é para tanto, né? Somos símbolo de como somos cruéis, então são respostas mais pé no chão, mais conscientes de fato de como, do que é a história, né, real da baleia em Imbituba, mas também tem esse olhar poético para a história da baleia, né? Então, esperança, encanto, símbolo da cidade que atrai turistas e estudiosos, grande espetáculo, símbolo de preservação, né? Convívio com a natureza em harmonia, berçário, símbolo majoritário. Então, assim, olhares mais positivos, né? Em comparação na nuvem de palavras, que eu também reuni, né, dentre todas as respostas das palavras mais citadas, praia e baleia hoje significam turismo, né? É uma fonte de renda e é um orgulho para a cidade, esses dois elementos juntos. Então, a água, ela transcendeu o seu papel físico, se tornando um elemento central nessa narrativa simbólica, refletindo um processo de purificação coletiva e de transformação dessa relação com as baleias e também da nossa própria identidade. E curiosamente, isso aconteceu essa semana, na segunda-feira, um filhote de baleia encalhou numa das praias aqui, na praia de Ibiraquera, e logo começou a circular nas redes sociais um vídeo. Encalhou uma baleia, a gente não pode fazer nada, mas existe, né, um protocolo de encalhes em que tem, né, agentes responsáveis para verificar o estado de saúde dessas baleias, porque geralmente quando as baleias encalham, o comum é que elas já estejam doentes, né, que não é natural a baleia encalhar, é comum que elas estejam doentes e por isso elas se perdem. Mas nesse caso, ela estava saudável, ela realmente tinha se perdido da mãe. E as pessoas se reuniram, né? E ao invés de posar, né, para mostrar a baleia ali caçada, né? Elas se reuniram e foi uma mobilização ao longo do dia todo nas redes sociais para salvar essa baleia, para levar ela de volta para o alto mar. E a mãezinha dela que ficava ali esperando, tem essas imagens aí na internet que conquistaram aí o Brasil, tanto que foi notícia nacional na segunda-feira no Jornal Hoje. O antes e depois, né, dos comentários, que eu fui obrigada a trazer para vocês esses comentários de que, de um lado, no antes, as pessoas exigindo, né, que fosse feito alguma coisa para salvar o filhote, né? O município arrecada tanto com o turismo, deveria ter equipamento adequado para o desencalhe desses anjos do mar, né? Em vez de filmar, pega um balde de água e joga para ela não morrer, né? A água é como vida mesmo, né? A água é necessária para a baleia viver. E aí depois os comentários de felicidade, né? E aí volta a lágrima, chorando de alegria. Estou chorando aqui, sem palavras. Dia do meu aniversário, foi meu presente, parabéns aos envolvidos. Então, é uma transformação muito simbólica. Então, através desse estudo, fica evidente como que os elementos naturais podem influenciar profundamente o imaginário, o inconsciente coletivo e a identidade cultural de uma comunidade. Essas são algumas referências que eu utilizei aqui na apresentação. Meus contatos, para quem quiser entrar em contato comigo depois, também vou ficar à disposição para as perguntas no final. Muito obrigada e até a próxima.